Parte da mídia brasileira tem levado especialistas para falar, inclusive, sobre a publicação do acordo do STF, para dizer alguns ali que o Bolsonaro não vai ser condenado, ou que ele não poderia ser condenado, porque ainda tem alguns prazos que ele iria recorrer, e que por conta desses prazos que ele teria ali ainda para recorrer, não seria viável, supostamente, a sua condenação ainda e tudo mais. O que eu posso dizer para vocês é que, pelos prazos técnicos que se tem, e pelos pelos recursos que o Bolsonaro ainda pode pleitear ali, eu tô falando do Bolsonaro, mas são todos os condenados, tá? Do chamado núcleo crucial. Ele deve sim ser preso ainda no final deste ano. Por quê? Porque não se aplicam os embargos infringentes, no caso do julgamento do primeiro núcleo, do chamado núcleo golpista, do núcleo crucial, melhor dizendo. Os embargos de declarações e embargos dos embargos não irão conseguir reverter a condenação do Jair Messias Bolsonaro. A discussão é se ele vai ou não vai para a Papuda. E é aí que entra aquela análise que eu fiz aqui na segunda-feira na Folha em Foco, dizendo o seguinte, que a própria liberação do ministro Alexandre de Moraes para que tivesse o aniversário da filha do Jair Bolsonaro e a entrada de alguns convidados seria utilizada provavelmente no futuro muito próximo para dizer, peraí, como é que ele está com esse problema todo de saúde, mas está recebendo gente o tempo inteiro na casa dele, não para de falar, está comemorando festa. Então, se ele está com a saúde tão debilitada, ele não deveria estar reunindo-se com tanta gente todos os dias praticamente, não deveria estar passando horas e horas falando, não deveria estar fazendo eventos festivos em casa. Então, eu acredito que isso irá acontecer. E aí, o que aconteceu, Carlito, com a publicação desse documento pelo Supremo Tribunal Federal, que está aqui, ó. STF publica a decisão que condenou Bolsonaro por trama golpista e abre prazo para recurso. Advogados têm até 5 dias para apresentar os chamados embargos de declaração pedindo esclarecimento sobre os votos. Expectativa da corte é que o processo seja concluído até o final do ano. E aqui é importante a gente falar sobre isso porque vários veículos da mídia tradicional levaram hoje, entre aspas, especialistas para falar sobre a possibilidade da condenação do Bolsonaro e da prisão esse ano, e muitos disseram que não teria como, porque tem um fator assim, um fator assado, e para mim na prática isso é só desejo pessoal de alguns desses operadores do direito. Com todo o respeito que eu tenho aos pares, né, que estudam direito, assim como eu, ou que são da área do direito, né, que são formados, mas existe sim a possibilidade, tecnicamente falando, do Bolsonaro ser condenado e preso esse ano. Muita gente, inclusive, duvidava da possibilidade de ele ir para a Papuda. Eu já trouxe para vocês que a possibilidade é real e já expliquei o porquê que deve acontecer, mas vou entrar de novo no mérito já já, tá? E a revista Fórum trouxe esse material aí, ó. STF publica acórdão de condenação de Bolsonaro e ignora, entre aspas, revisão gramatical de Fux. Pedido de revisão de Fux em seu voto foi visto como forma de adiar a prisão de Bolsonaro para 2026. Com a publicação do acórdão, defesas têm 5 dias para apresentar recurso. Ex-presidente pode ir para a Papuda ainda este ano. Carlito, é verdade que Jair Messias Bolsonaro pode ir para a Papuda ainda esse ano? Sim, é verdade. Jair Messias Bolsonaro pode ir para a Papuda esse ano. Por quê? Muita gente tem comparado ali a situação do Bolsonaro com a situação do presidente Lula, né? E do próprio Fernando Collor de Mello, para dizer que o Lula não foi para a cadeia, ficou numa carceragem da Polícia Federal, que o Collor foi para a cadeia, mas saiu logo, mas esqueceu de citar 2 pontos importantes. No caso do presidente Lula, quando ele foi condenado e preso em 2018, em abril de 2018, não tinha ainda, por exemplo, a condenação transitada e julgada. Ele estava condenado em segunda instância. A gente precisa lembrar disso, tá? Segundo fator importante envolvendo o caso do Collor, por exemplo. O Collor chegou a ficar preso alguns dias. Depois a defesa dele provou que ele tinha alguns problemas de saúde que deliberavam ou necessitavam realmente de um tratamento com mais atenção e que a prisão poderia comprometer aquele tratamento. Ele conseguiu uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, mas, como foi compartilhado em alguns veículos da mídia recentemente, como o Collor teria supostamente não respeitado alguns critérios ali técnicos da própria prisão domiciliar nesse momento, ele pode ter a sua prisão domiciliar revogada. E no caso do Bolsonaro, Carlito? O Bolsonaro preenche os critérios técnicos para ficar preso em prisão domiciliar? Não, o Bolsonaro não preenche os critérios técnicos para ficar preso em prisão domiciliar, pelo menos na minha percepção. Por quê? O que diz a Lei de Execução Penal, a LEP, lá no seu artigo 117, que cita inclusive que você pode ter a prisão convertida, né, para prisão domiciliar no caso de pessoas que têm a condenação em prisão no regime aberto.
No caso do Bolsonaro, a condenação não é no regime aberto, mas já tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconhece que se pode aplicar sim a substituição ou alteração do cumprimento da pena do regime semiaberto ou fechado para o regime domiciliar. Lá no inciso 1º da LEP, artigo 117, né, fala o seguinte, que para que se consiga essa substituição do cumprimento da pena, o indivíduo precisa preencher alguns critérios técnicos. Entre eles, por exemplo, ele pode ser maior de 70 anos. E aí a justiça pode entender que por ser maior de 70 anos, ele deve ou possa cumprir a pena no regime domiciliar. Ou se for acometido por uma doença grave, tá? Ou por uma doença grave. Ou por uma doença grave. No caso do Bolsonaro, consta evidente que o problema de soluço que ele tem não é algo grave, tanto que o próprio médico que atende ele, ou pelo menos um dos médicos que atende ele, diz que desde antes de 2018, antes da facada, ele fez questão de frisar isso, o Bolsonaro já enfrentava problemas com o soluço. E vale lembrar que Bolsonaro passou todo o governo dele, ou seja, pós-facada, para cima e para baixo no Brasil, indo de norte a sul, de leste a oeste, aplicando coisas ali que tecnicamente para o estado de saúde dele ele não deveria fazer, né, já que em tese ele estaria com a debilidade de saúde, mas na prática o que a gente está vendo aí é o oposto, né? Tanto que antes de ele ter a decretação da sua prisão domiciliar, ele continuava indo para cima e para baixo, participando de eventos públicos, viagens para outros estados no Brasil, falava publicamente por muito tempo. Então, a alegação do grave estado de saúde não vai colar, tá? Não vai colar. A defesa deve entrar, inclusive, amanhã, na sexta-feira, na verdade, com o primeiro... Na verdade, o prazo começa a contar na sexta, só para que vocês entendam, né? Foi publicada hoje, né, a informação de que o STF publicou acórdão, as defesas serão notificadas, o prazo começa a contar na sexta-feira e na terça-feira, acredito eu, eles apresentam ali os primeiros recursos. E o tempo, né, não dobra, o tempo é o mesmo, né, não adianta eles tentarem fazer malabarismos jurídicos que não irão conseguir dobrar tempo, estender fora do limite o tempo. O que eles podem tentar fazer nesse momento é basicamente tentar colocar ali em prática a ideia de que se consiga aplicar os embargos infringentes, que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não se aplica, porque eles estão alegando que se entende que há a possibilidade de se aplicar o pedido de embargos infringentes quando a condenação não é unânime. Porém, o STF já entendeu que em um colégio, por exemplo, de 5 magistrados, se entende a possibilidade da solicitação dos embargos infringentes quando a divisão se dá entre 3 votando pela condenação e 2 votando pela absolvição. No caso do julgamento da trama golpista, tanto do núcleo crucial quanto do último grupo que foi julgado essa semana agora, as condenações foram por maioria de 4-1, ou seja, apenas o ministro Luiz Fux abriu de vigência, porque estranhamente agora Fux parece que ama o crime, ama o criminoso, ou na verdade, odeia o crime, mas ama o criminoso quando esse criminoso é rico, poderoso e relevante dentro do debate público. E como a gente tem gente já presa preventivamente nesse processo, como é o caso do Mário Fernandes, como é o caso do próprio Braga Neto, o próprio recesso do judiciário, tá? O próprio recesso do judiciário deve não ser tirado como um todo ali, porque como tem esses indivíduos que estão presos lá preventivamente, ele não pode ser punido, eles não podem ser punidos, por exemplo, por questões de pedidos de vista em alguns casos, né, de outros casos, né, não nesse caso especificamente, mas para que vocês possam entender sobre o posicionamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, recesso do Judiciário. Então, pelo andar da carruagem, o Jair Messias Bolsonaro deve ser condenado ainda agora em 2025, como foi, mas além disso, deve ser preso. E provavelmente na Papuda, né, ou no sistema carcerário ali, que o STF considerar mais conveniente para ele. Se for para o Rio de Janeiro, ele pode ir para Bangu 8, como ficou ali, por exemplo, o Roberto Jefferson. Mas já existe uma estrutura no Supremo Tribunal Federal, tá? Que foi, na verdade, na Papuda, perdão, que teria sido montada para receber Bolsonaro e outros condenados do chamado núcleo golpista, para que eles possam cumprir a pena na Papuda, mas afastado dos demais presos do sistema carcerário de Brasília, tá certo?
Eu queria que vocês, inclusive, comentassem sobre isso aí, porque eu tenho visto, né, parece que é uma campanha, de certo modo, de parte da tal mídia tradicional, meio que defendendo ali que Bolsonaro não pode ser condenado esse ano ainda, que a condenação tem que acontecer no ano que vem. Eu até vi operadores do direito, né, ou juristas, né, discordando em alguns debates da TV aberta aí, ou de veículos da mídia tradicional na internet, falando sobre a possibilidade ou não da condenação do Bolsonaro. Para mim, a condenação ainda sai esse ano, que já saiu, evidentemente, né, mas eu quero dizer, a condenação transitada em julgado com a determinação do cumprimento da sentença ainda sai esse ano de 2025. Pelo menos é o que eu analiso aqui, baseado nos dados que a gente tem publicados até esse momento.